Olá, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores, esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Nós estamos abrindo aí mais uma série, onde a gente vai continuar esse nosso diálogo sobre plantação de igreja. A gente vai analisar um pouco desse cenário atual do movimento evangélico e dos adventistas do sétimo dia, principalmente no nosso contexto do sul do Brasil aqui, mas no contexto brasileiro como um todo, né? A gente não vai aqui destacar realidades muito específicas, mas gerais, que tem a ver com o entendimento de como que a gente pode formar novos líderes para a plantação de novas igrejas. Nessa série aí, a gente tem trabalhado, nessas últimas séries, a gente tem trabalhado sobre base bíblico-teológica para a plantação de igrejas, né? Essa compreensão da missão através do envolvimento da Trindade, que molda a motivação, o método, o foco da participação da igreja no empreendimento salvífico de Deus no mundo. A gente também falou um pouco da experiência de Paulo em Tessalônica, né, nos episódios aí de outra série, demonstrada aí como a missão desenvolvida de forma trinitária pode trazer, né, o surgimento de igrejas bíblicas, essa reflexão da sustentação para considerações estratégicas que sejam não apenas as igrejas, não apenas contextuais, mas teologicamente articuladas. E para isso essa série ela objetiva rastrear o cenário de maneira introdutória, é óbvio, de maneira geral, o cenário de plantação de igreja no contexto evangélico e mais especificamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no sul do Brasil, a fim da gente propor um processo de formação de plantadores de novas igrejas mais consistente, com muito mais base. E a seguir eu quero aí destacar cenários de oportunidades para que as igrejas, principalmente a igreja dentro do contexto da IAGE, possa ampliar o seu engajamento com plantação de novas igrejas que sejam biblicamente fundamentadas e socialmente relevantes. Plantar igrejas certamente tornou-se uma das expressões mais utilizadas por aqueles que pretendem expandir o reino de Deus, e eu acredito, eu faço parte de uma dessas pessoas que tem articulado bastante esse assunto, e outros aí no Brasil, principalmente dentro do contexto adventista e não adventista, que tem falado bastante sobre isso. Por isso, a plantação de novas congregações pode ser descrita como um esforço para trazer homens e mulheres à fé em Cristo e incorporá-los em comunidades de fé para que cresçam e se multipliquem, né? O Peter Wagner, ele chegou a declarar, por exemplo, que o plantio de igrejas é o método evangelístico mais eficaz debaixo do céu. E se isso for verdade, então a pergunta que vem na minha cabeça, e de tantas pessoas que citam Peter Wagner, né? Por que muitas vezes o tema não tem recebido a devida importância em alguns contextos evangélicos e mais especificamente no contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que dentro do contexto do Sul isso tem tomado um corpo muito grande. Eu agradeço a administração do nosso contexto aqui no Sul do Brasil, que tem levado em consideração essa realidade. E eu gostaria de, nessa introdução dessa série, que é uma série curta de 3 episódios, de trabalhar alguns cenários. Primeiro, um cenário evangélico brasileiro, depois um cenário adventista e, por fim, a gente conversar um pouco de como que a gente pode trabalhar essa questão de formação de liderança com uma congruência muito clara na questão de valores, de narrativas e de comportamentos para levar esse movimento de plantação, tá bom? Quando a gente fala do cenário da realidade evangélica brasileira, as notícias não são boas. Tá? Eu já vou de cara dizendo aqui para vocês, as notícias não são tão legais assim. No Brasil, os sem igreja estão aumentando. O censo do IBGE de 2010 registrou um aumento entre a população que se declarou sem religião bem grande. Em 2000 eram quase 12,5 milhões, 7,3, ultrapassando os 15 milhões em 2010, ou seja, chegando a 8% aí. Uma análise assim do IBGE mostra que de 2000 até 2010, a quantidade de membros de denominações históricas, as históricas, como congregacional, presbiteriana, né, e outras, batistas e assim por diante, despencou pela primeira vez na história do país. Isso é forte, isso é grave. Tá? O evangelho da prosperidade parece ser a mensagem dominante da televisão brasileira, e os escândalos envolvendo políticos cristãos levantam suspeitas sobre o próprio DNA da Igreja Evangélica Nacional. Isso é fato, tá bom? Sem falar que há igrejas que perderam completamente o seu engajamento na missão de Deus e se tornaram fechadas em seus próprios problemas denominacionais. Não são poucas não, tá bom? Embora o contexto brasileiro aponte um acentuado crescimento numérico de evangélicos, principalmente em relação aos católicos, e não é pouco não, há uma percepção de que a igreja cresce, mas cresce sem fundamento bíblico. E essa percepção não é a percepção minha somente, é a percepção de muita gente.
uma igreja onde não tem muito fundamento bíblico, desprovida de princípios evangélicos missionais, de estratégia organizada. Se a gente rastreia o horizonte dessa igreja, tá? A gente vai perceber que ela cresce em número de forma assustadora, mas continua em paradoxo profundamente superficial. Quando a gente vê que boa parte das igrejas, e aí vem a minha preocupação também dentro do contexto adventista, porque antigamente a gente era considerado o povo da Bíblia, e hoje a gente vê que o povo não sabe quase nada de Bíblia, a gente vai percebendo de que a gente está indo nesse mesmo lastro desse tipo de evangelicalismo, que é um evangelicalismo muito influenciado pelo contexto da teologia da prosperidade, que atinge principalmente o crescimento dos evangélicos, que estão principalmente nesse meio aí dos pentecostais e neopentecostais. Ela cresce assustadoramente, e a gente vê esse crescimento, inclusive, no nosso contexto também, mas, paradoxalmente, é uma igreja com profundidade, né, teológica, profundidade bíblica muito superficial, muito rasa. E não precisa ser nenhum sábio da Grécia para você chegar e constatar isso em qualquer igreja. Quando você vai, você percebe que não tem muita profundidade. Aliás, se você for muito profundo e até diz o seguinte, o podcast de vocês é mais específico, é mais direcionado. Por quê? Por que é mais direcionado? Para a gente trazer à tona um pouquinho mais dessa profundidade, principalmente no assunto da missão e da igreja e da cultura. É claro que da cultura não é onde eu entro mais especificamente aqui para falar de cultura pop e assim por diante, mas da cultura dentro do contexto local onde a missão e a igreja se inserem. E aí é muito importante porque cada vez mais a gente vê um povo analfabeto de Bíblia. Não somente analfabeto de Bíblia, mas analfabeto da realidade do que é ser igreja, da missão. E esse podcast tem esse objetivo aqui, né? De trazer à tona essa profundidade. Mas, de fato, o contexto evangélico padece disso. A igreja cresce no poder, gente, no poder, tá bom? Mas está doente nas emoções, na mente, na família. Olha, quando a gente vê e percebe que a taxa de divórcio lá fora, dentro da igreja não é tão diferente de lá fora, a gente começa a perceber, peraí, o que acontece? Essa igreja perdeu o seu ímpeto de ser uma igreja de contraste, que é diferente da realidade do seu contexto, da sua realidade do mundo? Então, quando a gente vê uma igreja adoecida nas emoções, com pessoas fracas, com pessoas que não conseguem ter uma família decente, com famílias desestruturadas, com gente que é enrolado, com gente que deve ir na praça, com pessoas que não são íntegras financeiramente, com um contexto onde você percebe com famílias destruídas, com relacionamentos destrutivos, tóxicos. Peraí, alguma coisa está acontecendo. Ela cresce no poder, mas ao mesmo tempo ela é uma igreja doente nas emoções, na mente e na família. Cresce incontrolavelmente, de maneira dinâmica na expansão, muitas igrejas, muitos lugares, muitos ambientes, mas é quase que totalmente desordenado, sem estratégia. É aquele tipo de crescimento de assim, vamos pular, vamos chegar aqui, vamos fazer de qualquer jeito, e aí você vai abrindo qualquer coisinha sem uma estrutura de liderança forte, sem um planejamento, sem uma estratégia, sem um engajamento, sem um discipulado realmente de verdade. Então, um outro problema que a gente percebe bem dentro do contexto evangélico e serve de alerta para cada um de nós, é que a igreja alcança os que querem provar o poder, mas fracassa junto àqueles que, além de provar o poder, querem também conhecer a verdade. Né? As pessoas querem sim ver a manifestação do poder, mas e a verdade? Existe ali, sim, um forte engajamento de ser uma igreja bíblica, uma igreja escriturística, uma igreja baseada nos ensinos dos apóstolos, nos ensinos de Jesus e dos apóstolos, como a gente colocou aqui numa série aí atrás. Então é uma igreja também que arregimenta muitos fundos, mas paga um alto preço moral e ético. Você vê uma igreja que está cada vez mais cheia de recursos para poder investir, para propagar os seus eventos, seus programas, seus projetos, o avançamento da causa, mas moralmente é fraca, eticamente é fraca. Bem, a gente tem visto por aí quantas e quantas histórias terríveis de como essa questão moral e ética tem sido cada vez mais rebaixada junto ao evangelicalismo brasileiro e quanto isso tem deixado a igreja com uma má reputação diante da comunidade. Quem que acredita? Quem que vai fazer parte desse contexto de bancada evangélica e assim por diante, se o alto preço moral e ético está a parte da realidade bíblica? Esse pseudo-crescimento pode apontar para uma igreja frágil que vive em antagonismos destrutivos. Muitas igrejas que não crescem possuem um destaque na doutrina como construção teológica, maravilha, muito bem, vamos lá fundamentar na Bíblia, mas ao mesmo tempo com pouca aplicabilidade prática. Muita ênfase no poder que há totalmente concentrado muitas vezes no poder institucional. E aí, gente, se a igreja exerce o seu poder simplesmente por meio da instituição e a gente não consegue enxergar, a juventude não consegue enxergar o poder gerado na pessoa do Espírito Santo movendo essa igreja de maneira miraculosa, a gente começa a perceber, opa,
eu estou mostrando o outro lado da moeda, né? Se por um lado você tem os da teologia da prosperidade, que tem todas aquelas características que eu falei para vocês, por outro lado você tem muita gente que está buscando essa fidelidade bíblica, mas não tem aplicabilidade prática. Igrejas que são exageradamente escrupulosos, sabe? No que diz respeito às finanças, quase que pedem desculpa pelo recolhimento dos dízimos das ofertas. Igrejas que medem o seu sucesso pelo prédio cheio. Eu percebo algumas igrejas que a gente, por não entender essa realidade do ser humano como um todo, a gente tem, parece que medo para falar sobre finanças como um dom de Deus. Eu creio que no contexto adventista nem falar disso muito mais abertamente, com muito mais base, de maneira muito mais bíblica, mas no contexto evangélico, determinados segmentos de igreja são altamente escrupulosos para falar sobre dízimos e ofertas. E ainda são, na sua maioria, igrejas que medem o seu sucesso pelo prédio cheio, tá? Congregações com estruturas de governo extremamente formais, com linguagem ultra sagrada, completamente diferente ali da esquina. E aí as pessoas não conseguem entender, porque eles têm um idioma próprio, que é o crentez. Tá? Uma linguagem ultra sagrada que mais afasta das pessoas do que, na verdade, as fazem estar mais próximas. Eu não estou falando que é para a gente partir para o lado da vulgaridade. Eu não estou falando para a gente ir para o linguajar chulo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para ir para uma linguagem fácil, onde se torna acessível para as pessoas. O cenário de muitos setores da igreja evangélica brasileira indica uma crise latente de engajamento missional biblicamente fundamentado. Um professor que eu tive no mestrado, o professor Alan Might, um americano, e o meu orientador também, um americano, o Dr. David Bledsoe, eles destacam isso grandemente nas reflexões que eles fazem, nas disciplinas que eles dão, e mencionam que grande parte da lacuna do evangelicalismo brasileiro se deve a uma interpretação do movimento evangélico mais como um fenômeno sociológico do que, na verdade, um conglomerado de pessoas comprometidas com o evangelho e as crenças bíblicas que foram afirmadas pelos reformadores, principalmente desse lado da teologia da prosperidade. Outro elemento tem a sua raiz no crescimento de igrejas neopentecostais em contextos urbanos, o que, de certa forma, facilitou a transição de religiões pagãs brasileiras baseada numa cosmovisão que é animista. Vocês sabem, cosmovisão animista africana, que tem um entendimento do evangelho completamente deturpado. O entendimento da salvação, o entendimento da realidade do pecado, do mal, né? A hamartologia aí, consequentemente, vai influenciar a soteriologia, o entendimento da salvação. No entanto, os adeptos desses segmentos, eles não compreendem o evangelho e suas implicações. Eles não entendem, eles têm problemas sérios. E quando a gente vê isso misturado na igreja evangélica, pelo amor de Deus, para onde que está indo a igreja evangélica no Brasil? Essa preocupação, ela também pode ser motivo de reflexo no adventismo, tá bom, pessoal? A forte adesão na IAGE nas últimas décadas também tem acompanhado um pouco dessa preocupação de um número significativo de desistência da fé adventista. De acordo com os dados levantados aí pela sede mundial da denominação, desde 1965, 1 em cada 4 pessoas que se uniram ao adventismo já deixaram a igreja. Em números, isso significa dizer que dos 39 milhões de pessoas que a igreja já teve que foram batizadas nesses últimos 5 décadas, mais de 15 milhões já deixaram a igreja. Como especificado aí em outros episódios, como a gente conversou aqui, ao se referir sobre a matriz missional, fica evidente que uma visão deturpada de Cristo e a sua obra terá implicações diretas no entendimento missiológico e eclesiológico. E quando a gente vê no adventismo que falta essa base, a gente percebe que está vindo, na verdade, muito evangélico no contexto adventista, que não deixou de ser evangélico, embora sejam guardadores do sábado e se dizem adventistas. Tá bom? Muita gente que se converteu, principalmente, ultimamente, tem vindo muita gente desse contexto evangélico, pentecostal, neopentecostal ou evangélico de missão, histórico de missão para o contexto adventista, que na verdade não deixou a cosmovisão evangélica, que faz com que muitos desses problemas que já são raiz dentro do contexto evangélico, seja trazido para um contexto adventista e a gente vê esse trânsito religioso absurdo. E aí você percebe que essa matriz missional fica evidente por uma visão deturpada a respeito de Cristo, como eu disse, que vai ter implicações diretas no entendimento missiológico e eclesiológico, como é que a gente participa da missão e como é que a gente vivencia a igreja. Ao se perder na clareza do evangelho, muitos líderes, eles podem considerar uma massa de pessoas evangelizadas, sem, contudo, haver uma mudança de cosmovisão, de narrativa, de comportamentos centrados no evangelho. E essa falta de base aumenta o alerta de manter o crescimento numérico sem perder de vista a profundidade do discipulado.
contextualizar os métodos sem recorrer ao marketing barato, buscar o poder sem, contudo, perder a santidade da presença de Deus. A plantação de igrejas nesse contexto é radicalmente influenciada, pessoal. Sob o perigo desse perfil evangélico, aí foi lançado um livro recentemente do Ed Stetz e do Queiroz, o Sérgio Queiroz, lá da Paraíba lá. Eles alertam a igreja brasileira da desvantagem aí de adotar o velho padrão de medida que valoriza mais os indicadores exteriores de sucesso, que eles chamam o chamado de 3 Cs, né? Que é cabeças, contas bancárias e construções. Certamente pode ser mais fácil contar o número de pessoas que frequentam os cultos, quantos valores circulam no orçamento da igreja, o tamanho dos prédios, dos assentos, elementos similares nesse sentido, né? No entanto, esse padrão pode até ter o seu valor. Não estou dizendo que não tem o seu valor, mas ele não pode ser visto como fundamento da vida da igreja de Cristo. E se a igreja não dispor mais de prédios e recursos? Ela continuará existindo na realidade orgânica ou ela vai sucumbir diante da escassez? O que é? Ainda mais dentro do contexto adventista, que a gente acredita que no final dos tempos não vai ter prédio, não vai ter salário de pastor e a porta da graça vai se fechar. Ou você acredita no evangelho da graça de fato, da justificação pela fé, ou você fica doido. E aí, como é que faz a igreja? Como é que a igreja se prepara para essa realidade? Bem, eu gostaria até de adiantar um pouco mais, mas eu acho que isso serve de base para a gente entender o contexto evangélico. Esse é o contexto, principalmente o contexto brasileiro. E o contexto sulista não está imune a isso. Esse contexto sulista não está imune a essa realidade de uma igreja que tem as suas fragilidades e que precisa se recentrar uma centralidade no evangelho, na missão, uma centralidade na comunidade, para que não ande em polos, para que não seja legalista nem liberal, mas centrado no evangelho, para que ela não seja uma igreja supracultural nem subcultural, mas uma igreja centrada na comunidade, para que ela não seja uma igreja ultra-orgânica, mas também nem ultra-organizada, mas que seja uma igreja organizada, uma igreja orgânica e uma igreja organizada, uma igreja centrada na missão. Né? Eu creio que no próximo episódio a gente vai poder destrinchar um pouco mais agora sobre essa realidade dentro do contexto adventista, até fazendo um rastreamento histórico de como que a plantação de igrejas no contexto adventista ela veio com outros contextos, com outro sentimento, mas também foi recebendo essa influência evangélica, e isso nos coloca na situação que nós estamos hoje para um resgatar de caminhos esquecidos. Bem, eu espero encontrar você no nosso próximo episódio dessa série, tenho certeza que vai ser uma benção. Te encontro lá, um grande abraço e até breve.